Preparem aí seus corações, porque vai ter eclipse solar em 12 de agosto. E eu não falei corações à toa, não. O eclipse ocorre em Leão, um signo que rege exatamente esta parte do corpo e todo e qualquer tipo de centralidade. Essa condição celeste atinge você que está aí assistindo individualmente, mas também todos os seres humanos, toda a coletividade. É um evento histórico num ano poderoso, um ano cheio de mudanças, que é 2026. Sendo esse eclipse aí o segundo eclipse solar do ano e o terceiro eclipse. Já teve um lunar no meio. É o primeiro eclipse de uma série que vai ocorrer no eixo Leão-Aquário. Então, presta muita, mas muita atenção, porque o bicho pega. Vem aqui conhecer isso, aqui no Céu que Te Acontece. Imaginem só, o Sol está sendo eclipsado. Sol rege Leão e é o signo por onde ele passa. Então, esse efeito está muito mais intenso do que a média normal dos eclipses. Quando eu mencionei centralidade, eu estou me referindo a uma revisão completa em tudo aquilo que se refere à centralidade, autoridade e poder também. Trata-se de uma propensão distribuída, diluída entre muitos, de perda de vitalidade momentânea. Mas vai bem além. É uma crise no próprio princípio solar de identidade, envolvendo consciência, soberania, autoridade, legitimidade e também honra, criatividade, liderança e reconhecimento. A famosa validação, que, como um ator no palco, vai fazer aquilo que faz mediante um prazer pessoal, mas também um retorno do público. O público valida aquilo que é exposto a ele. Portanto, o eclipse vai fazer uma interrupção momentânea em todos esses atributos. E em se tratando de princípio solar, o central, aquele que governa, imaginem quantos governantes de todas as partes do mundo sentirão o peso dessa passagem. Para muitos deles, dependendo daquilo que veio sendo feito, do decorrer dos mandatos, do decorrer de uma trajetória de governo, pode-se perder sim algum grau de autoridade. Vale para rei, presidente, CEO, mas também vale para influenciadores, uma marca que tem muito destaque, mas principalmente para o ego individual, para muita gente que busca essa validação de um modo, às vezes, obsessivo, às vezes doentio, e também com um quê narcísico muito forte. E vale dizer que é um eclipse que está posicionado na região do nó do sul da Lua. O nó do sul, a famosa cauda do dragão. Não é um eclipse que representa uma explosão, alguma coisa que expanda sua zona de ação. É até o contrário, esgotamento, exaustão. Revisões obrigatórias de padrões antigos e repetições, às vezes que se confrontam, que se impõem. É um desatar de nós. E a cultura da celebridade, hein? Tem uma fadiga aí ocorrendo. Vamos lembrar que esse eclipse está ocorrendo no signo de Leão, um pouco depois de o Sol e a Lua terem feito conjunção com o Júpiter, que também está transitando em Leão, e esse Júpiter em oposição com Plutão lá em Aquário, no polo oposto. Não vai ser surpresa haver um certo desgaste de figuras públicas, todas elas. Uma crise nos personalismos e principalmente nas lideranças excessivamente centralizadas. E anotem isso, sabe as marcas que qualquer produtor em qualquer lugar conseguem fazer aquele produto direitinho, mas o produto fica 100 vezes mais caro porque carimbou-se ou bordou-se a marca no produto? Pois é, esse eclipse está representando um potencial de choque diante dessa valorização excessiva de algo que às vezes não precisa desse status todo, que tem muito mais marketing do que marca ou qualidade de fato. O eclipse está ocorrendo no termo de Mercúrio, no termo egípcio. Isso tem implicações muito fortes.
Significa que o eclipse está funcionando, está operando dentro de uma espécie de administração mercurial da mente, da fala, do discurso, da troca, da lógica, e principalmente em zonas de comércio. Literalmente, nas zonas de comércio, com bairros que têm plena circulação comercial, até as atividades, legislações e sistemas comerciais mundo afora. Vai mexer também com as centralidades do campo da imprensa, igualmente no campo da educação, revisões e intensificações de ajustes em torno das atividades educacionais diante das novas tecnologias, das novas práticas ou das imposições dos sistemas de poder diante dessas práticas, que às vezes retiram do convívio o aluno, do convívio em relação aos outros e das suas práticas habituais. Não que as inovações tecnológicas precisem ser necessariamente nocivas, mas é preciso haver esse ajuste, essa redistribuição. E assim a perda de autoridade ou de centralidade pode vir através de documentos vazados, informações que são escoadas, muitas vezes lateralmente, às intenções de quem detém algum tipo de poder. Como as redes sociais se manifestam excessivamente até em torno da ideia de comunicação, de troca, de passagem de informações, de rolagem de tela, etc., há uma crise também se disparando dentro desse período. E vamos lembrar que todo eclipse tem o seu efeito relativamente antecipado. Se ele começa no dia 12, se ele ocorre no dia 12 de agosto, as tendências já têm aí uns 20 dias em andamento, antes do efeito do próprio fenômeno celeste ocorrer de fato. E sua extensão pode chegar 6 meses após o evento ocorrer. O eclipse também ocorre em 1 minuto, são 20 graus e 1 minuto do signo de Leão, portanto, por causa desse minuto, ele também está na face de Marte. O que é de se esperar é confronto, agressividade, revide, na mesma proporção que competitividade, agressividade e coragem também estarão em voga. Tem que saber se discernir se é coragem ou se é uma temeridade tola. Nas combinações desses 3 pontos, acusações, ataques, inclusive ataques públicos, descredibilizações. Muita atenção, indivíduo que deseja colocar isso em prática, porque a tendência é que isso se espalhe indiscriminadamente e aquilo que não for cuidadosamente pesquisado, confirmado direitinho, vai voltar para o sujeito que apontou o dedo para o outro. Se for injusto, amiguinho, o bicho vai pegar muito feio. Reparem também nesse mapa que temos 4 fatores posicionados em Leão: Mercúrio, Júpiter e o próprio eclipse com o Sol e a Lua. A propósito, esse desenho que você está vendo não é um mapa regionalizado. Ele está calculado sem ascendente, com 0 grau de Áries. Todos os signos são as casas, não tem casas de fato, são só divisões zodiacais mesmo. Isso serve para não regionalizar, qualquer parte do mundo fica afetada por igual na leitura disso aqui. Os eclipses costumam ocorrer muito próximos de épocas em que situações climáticas e geológicas estão turbulentas em excesso. Não raro, algumas séries de saros de eclipses ocorrem também concomitantemente a períodos em que os terremotos ganham magnitudes maiores e tem mais frequência desses eventos. Da mesma maneira, se pensarmos no Super El Niño que está por aí, isso pode ser uma intensificação de seus efeitos. Não é exclusivamente isso, mas está dentro do escopo de atuação desse processo intensificador de situações climáticas, geológicas, coisas fora do controle humano, social. O eclipse também está ocorrendo em cima de uma estrela da constelação de Ursa Maior, a beta de Ursa Maior, que é chamada de Merak. Ela funciona meio que como um ponteiro de uma bússola. Ela aponta diretamente para a estrela polar, quase como indicando para onde olhar, para onde se dirigir. A própria capacidade de se nortear. E o eclipse em cima da estrela pode representar uma crise nesse campo
do norteamento, o que se acha que é um norteamento correto, uma decisão correta, uma direção a seguir. É uma nublada ou um apagão diante dessas buscas que pareciam tão certeiras, tão seguras. Agora, segundo Ptolomeu, essa estrela tem uma natureza Marte, uma natureza planetária relacionada a Marte. Então não podemos esperar uma coisa branda durante esse período. Temos tendência a excessos de proteção, inclusive, literalmente, protecionismo estatal, a tendência às pessoas reagirem por coisas ínfimas e reagirem de maneira desproporcional, a combaterem coisas de maneira completamente irracional. E sabe o que mais? Aquelas pessoas que têm um narcisismo muito grande, que têm uma necessidade de constante presença no imaginário dos outros, que provocam às vezes os outros, que fazem os outros se sentirem até culpados ou tentam fazê-los, ou ainda aquelas pessoas que detêm algum grau de relevância, poder na sociedade, que fazem coisas às escondidas, assuntos escusos, atividades que não queriam que ninguém visse. Pois é, nessa fase aí, se a luz apagou, está todo mundo prestando atenção no que está acontecendo ao redor. Quando a luz acende, tem que saber o que você faz, o que as pessoas poderosas fazem também, quando ninguém está olhando. Ética é uma coisa que se usa especialmente nesses momentos. Nós, ultimamente, estamos vivendo uma sociedade que é totalmente voltada, está girando em torno da ideia de atenção, dos likes, de exercer influência. Olha aí, os influencers, os influenciadores, a ideia de gerar uma boa imagem através de algum grau de prestígio. Mas prestígio pelo quê? O que se faz, o que se é, o que se construiu em torno dessa imagem que se propaga. E quando há um desvio nesse interesse, o que realmente sobra? O que é de fato importante? O eclipse está apontando exatamente para essa ferida. Aquilo ou as pessoas que dependem exclusivamente da validação externa podem experimentar uma crise severa. Aí começam a reagir com essa perda de referências, criam uma necessidade exagerada de atenção, então extrapolam, fazem coisas assim que ultrapassam até a necessidade. Explosões de vaidade, reclamam com os outros. Você não me deu a atenção devida. Aí aponta para o outro e fala assim, você é uma pessoa egocêntrica. E alguns podem chegar a um nível tão doído, tão doentio, que surge aquele vazio. É uma espécie de colapso narcísico, onde a antiga imagem que se fazia de si próprio deixa de funcionar, o espelho quebra, pois é aí que a personalidade mais autêntica começa a surgir. E por que esse tema do narcisismo de ver a si mesmo? É só porque está em Leão? Também porque há um evento celeste muito importante ocorrendo em Leão, também porque há uma polaridade entre Leão e Aquário, onde se transita um planeta muito lento, que é Plutão, e que tem uma relevância enorme nas movimentações coletivas e no próprio processo de emersão de padrões inconscientes em cada um de nós. E, além disso, temos outro signo de fogo sendo bastante ativado por trânsitos lentos, o de Saturno e o de Netuno, ambos em Áries. A gente tem até uma esperançazinha pequenininha de que os algoritmos sejam revistos, nem que seja só um pouco, para que a consistência dos conteúdos prevaleça diante da imagem pura e simples. Não é porque a pessoa é só bonita, não é só porque a pessoa faz uma coisa engraçada, mas o que tem além, o que tem a oferecer, de que parte aquilo ali vem, por que aquilo ali serve para alguma coisa. São esses questionamentos que podem permear cada vez mais as mentes da maioria das populações. Obviamente não vai fazer desaparecer a busca por superficialidades. Muitas delas são até bem agradáveis, são bem engraçadinhas, mas vai atingir especialmente as empresas e empreendimentos que se pautam exclusivamente na economia da atenção. Essa mercadoria fica particularmente sensível. Vale também para o mercado de luxo. Enquanto o touro rege valores, o leão está ligado à ideia de luxo, de um outro tipo de valor, um valor simbólico, um valor que é o mesmo da realeza medieval.
é algo culturalmente construído. Essas pessoas centrais vão se tornando repositórios de expectativas e desejos e anseios das outras pessoas, mas não tendo suporte além de uma narrativa e de uma ficção em cima deles, o bicho pega. A sombra do eclipse passa pelo oeste europeu, especialmente na região que pega a Inglaterra, Escócia, Irlanda, Espanha principalmente e Portugal. Mas a carga da sombra toda cobre a América do Norte quase inteira. Vai atingir o principal centro financeiro do Ocidente, a principal indústria global de entretenimento. Coisa leonina, né? Ganhar palco, ganhar centralidade, holofotes, Vale do Silício, conglomerados de mídia. Olha aí o termo de Mercúrio, onde cai o eclipse, passa por cima de Washington também. No Reino Unido, questões que possam envolver família real. Estamos falando de coisas coroadas. A mesma coisa na Espanha, que é uma monarquia. O fato do eclipse ocorrer em cima dessa estrela de natureza marcial pode acirrar alguns conflitos pré-existentes e disparar, fazer o estopim acender, e outros que estão só esperando a segurança ceder e partir para cima. Portanto, se há uma necessidade sua, individual, de ganhar algum grau de centralidade, fortalecer uma marca pessoal, um estilo, um projeto, uma coisa original, não deixe de fazê-lo, mas deixe isso com uma base muito consistente, muito sólida, para que você possa suportar o solavanco. Porque tudo aquilo que é central vai ganhar essa atenção e uma desatenção também. Outra coisa, em termos de saúde, pessoas com propensão a problemas cardíacos e de pressão, normalmente pressão baixa, mas variações na pressão, precisam redobrar cuidados. Gente com problemas nas costas, coluna ou musculatura das costas, idem, hora de fazer uns bons alongamentos sem exagerar, né? E aquelas pessoas que preferem se manter nas sombras, quietas nos bastidores, podem se ver obrigadas a assumir lideranças ou espaços vagos de poder, espaços vagos de tomadas de decisão. Porque é isso, ou se estabelece caos, desequilíbrio, a confusão fica pior. Os eclipses são abordados de maneira muito profunda, tecnicamente, simbolicamente e até individualmente para quem está assistindo os cursos da nossa escola, os cursos de eclipses. Tem um curso totalmente dedicado a eles como uma técnica de produção de autoconhecimento, uma técnica preditiva também. Além dos eclipses, fiquem atentos que está aqui já chegando astromitologia, tarologia, onde nós exploramos um percurso dos símbolos de maneira narrativa e aplicada no nosso dia a dia, nas nossas situações reais, através do mapa astrológico. Eu espero vocês, entrem em contato conosco, 5521-98827-9999, ou entre em contato aí também pelo carlosolanda.com.br. Um beijo.